Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje com relação ao novo projeto chamado Biologia Passo a Passo. Ele é destinado a atender os alunos que estão com a matéria na parte ligada à biologia, com elementos mais específicos dessa matéria, para destinar ao aluno um reforço mais específico em relação a determinados temas, né, de uma área que pode ser encomendado por você. As aulas são apresentadas em fascículos com textos modulados, de modo a reforçar a sua revisão em cima da matéria, né, dando um tempo para você escrever, não ficando apenas como ouvinte passivo, mas exatamente fazendo as anotações e depois tirando as dúvidas com relação aos novos contatos que você pode estabelecer comigo em relação à tela apresentada, seja por e-mail ou então por telefone. Depois você vai receber mais tarde os exercícios propostos que também seguem fascículos para vocês, né, na parte dos contatos que previamente estabelecidos. E finalmente a gente fecha os assuntos de revisão com relação a novos simulados também dirigidos especificamente ao assunto que você necessita, né, ter maior embasamento para fazer uma revisão bem legal. Meu nome é Márcio Pinho, sou professor responsável por este tipo de projeto e eu espero que você tenha um bom sucesso. O assunto em questão que a gente vai trabalhar aqui é com referência a carboidratos, que também é conhecido vulgarmente com o nome de açúcares. Tá? Faça um bom trabalho, revise o projeto toda vez que for necessário, volte à parte dos slides, e é necessário também que você tenha um caderno de anotações para acompanhar, né, o assunto especificamente falando. Carboidratos, ele tem um lance bastante interessante para a gente, segundo essa imagem, que é considerado o nosso veneno doce, ou doce veneno. Até porque, pela imagem, tudo que é excesso no organismo faz mal, porque ele é um convite para a obesidade. É um convite para um processo de hipertensão e também um sacrifício em relação ao excesso de um trabalho no pâncreas, né, quando a pessoa consome isso de uma forma muito obsessiva, e pode submeter o pâncreas a uma falência e, consequentemente, a pessoa ter dificuldade na produção do hormônio que é regulador disso no organismo, que é a insulina. Né? Então ele se torna uma pessoa chamada diabética. Por isso que tudo que é excesso no corpo humano faz mal. Dando prosseguimento ao nosso assunto ligado a carboidratos, aí nós vamos estabelecer a primeira regra de domínio que você tem que ter, que é essa. Quais são as principais funções dessa substância no corpo humano? A primeira dela é função energética. O que vai sendo apresentado para vocês agora são chamados textos modulados. Palavras são suprimidas do texto para que você possa acompanhar ela direitinho, tá? Tentando resolver, né, decodificar o que está aí na palavra, para que você possa ter um domínio mais satisfatório deste assunto. Constitui a primeira e a principal substância a ser convertida em um processo que faz o nosso organismo funcionar, né, dentro das células, sob a forma de ATP, e com ATP é a nossa gasolina, chama-se adenosina trifosfato. Então é chamado de energia calorífera. Então, ele que promove essa energia, né, liberando a parte de calor na sua oxidação da molécula de glicose e, consequentemente, faz com que haja a produção da molécula ATP. O segundo é a reserva de como ele é armazenado nas plantas. Né? Nas plantas, o carboidrato é armazenado com um tipo de açúcar conhecido com o nome de amido e é armazenado dentro de estruturas que são armazéns de amido, chamado de amiloplastos, né? Que são plastos incolores. E, finalmente, dentro ainda da função energética, nos animais ele difere essa armazenagem. Enquanto que o açúcar armazenado nas plantas é conhecido como amido, o açúcar armazenado nos animais é conhecido com o nome de glicogênio. E ele fica armazenado em dois órgãos específicos no corpo humano. Ele é armazenado no fígado e também nos músculos estriados esqueléticos. Tá? Dando prosseguimento, vem aí. Ó. Quais são as principais funções dessa substância também ligada ao carboidrato, além da função energética? Ela tem esse tipo de papel interessante. Ó. Ela tem uma função de dar um modelo do corpo de determinados seres vivos, ou então se trata de uma função estrutural. Tá? Determinados carboidratos proporcionam, por sua vez, como ele trabalha como função de estrutura, né, como se fosse um design espacial do indivíduo, então ele promove o que a gente chama da rigidez do corpo desse indivíduo, tá? Da consistência e elasticidade de algumas células, né? O que é apresentado dentro da versatilidade dessa substância para alguns seres vivos. Existem alguns deles, né, da presença, como são colocados, por exemplo, você tem um que é chamado de pectina, que está principalmente presente na casca dos frutos de muitos tipos de vegetais, nas hemicelulose e também no açúcar mais famoso vegetal que lhe dá a composição estrutural, que é a celulose, e compõe então o quê? Compõe o que a gente chama da parede celular dos vegetais.
E finalmente eu tenho a chamada, um outro tipo de estrutura, que ele não é exclusivamente vegetal, você pode encontrar em outros animais, principalmente a parte ligada a invertebrados, né, como no grupo dos artrópodes, que é um açúcar chamado de quitina. A quitina, portanto, forma o esqueleto externo dos artrópodes, que é chamado de exoesqueleto dos artrópodes. E também os ácidos nucleicos, né, que é uma parte bem legal, apresentam também carboidratos na sua constituição, conhecido por nome de ribose e desoxirribose. Essa é a parte mais interessante que a gente tem, porque nós somos geneticamente adocicados, muito cuticute, tá? Nessa apresentação aqui. E aí você tem que saber discernir também, saber localizar. A ribose é um tipo de açúcar exclusivo do RNA, é o ácido ribonucleico, tá? E a desoxirribose é um tipo de açúcar encontrado no nosso DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Até o nome dele, né, a desoxirribose, faz parte da denominação do DNA. Belezura? Então tem as suas duas principais funções, os carboidratos, que é a sua função energética, a sua função estrutural. Esse é o nosso primeiro bloco, e daqui a pouquinho eu volto.